Glória a Deus, aleluia. Nesta sexta-feira da paixão, que Deus abençoe você, sua linda, maravilhosa e preciosa família. Que o poderoso sangue de Jesus, que foi vertido na cruz em teu favor, esteja te cobrindo cada um dos teus familiares, cobrindo todas as áreas da sua vida. Que a armadura poderosa de Deus esteja te revestindo e revestindo cada um dos teus familiares, assim como os meus familiares. Que esse sangue esteja nos cobrindo, esteja nos orientando, que o sacrifício de Jesus esteja operando com poder nas nossas vidas e família. Pai, nós amanhecemos esse dia orando ao Senhor, clamando pela tua pessoa, pela tua presença. Por favor, Senhor, abre os olhos do nosso coração, abre o nosso entendimento e o nosso discernimento para contemplarmos as maravilhas que o Senhor deixou para nós na tua palavra, para percebermos a obra que o Senhor está efetuando em nossas vidas e nas nossas famílias. Oramos pela paixão de Cristo, para que ela entre em nós e opere o que precisa operar em nossas vidas e família. Que todos nós sejamos atraídos para o Senhor, que haja um avivamento da nossa fé, que haja um avivamento da fé dos nossos familiares. Quebra todas as resistências, quebra todos os empecilhos, quebra e destrói, Senhor, todas as armadilhas que o inimigo tem construído para manter o povo longe da verdadeira adoração a Deus, longe da verdadeira fé, longe do verdadeiro Deus. Que haja reconciliação, que haja restauração, que o poder de Deus seja soberano neste dia, nesta Páscoa, nas nossas vidas, nos nossos matrimônios, na vida dos nossos filhos, da nossa descendência, dos nossos netos, na vida da nossa linha ascendente, os nossos pais, os nossos tios, os nossos familiares mais velhos. Com temor ao Senhor e em obediência, oramos por todos os nossos parentes, os de perto, os de longe, cunhados, cunhadas, primos de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, todos os graus. Oramos absolutamente por todos os parentes, clamando que eles recebam a visitação do Senhor, a visitação de paz, a visitação que opera milagres, maravilhas, cura, salvação, restauração, libertação, para a glória do Deus vivo. Amarramos a Satanás, ordenando que ele fique impedido de agir nas nossas vidas, na vida dos nossos, de roubar o que Deus tem para nós. Em nome de Jesus, toda arma que estava lançada contra nós, que caia por terra. Que toda inveja, que toda contrariedade caia por terra. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Estamos no último dia do nosso propósito de oração e estudo da palavra. Hoje estamos celebrando a sexta-feira da paixão e estamos celebrando que até aqui o Senhor nos ajudou. Temos orado para Deus operar em nossa família com união, com unidade, quebrando a força da indiferença, quebrando a força da inimizade, seja ela através de conceitos, através de mágoas, através de fatos que aconteceram no passado e que ainda estão vivos dentro de cada pessoa. Tudo que contribuía para fazer separação entre os relacionamentos, relacionamento de filhos com os pais, relacionamento dos pais com os filhos, relacionamento de marido e esposa e marido, relacionamento entre os irmãos, relacionamento entre os parentes próximos e os distantes, que esses relacionamentos todos sejam reconciliados, que haja muito amor, muita paz, muita generosidade nessa Páscoa. Efésios 2,14 nos dá a garantia que o que estamos orando é legítimo, é a vontade de Deus para nós e para a nossa família, e que nós precisamos fazer declarações proféticas, como que está escrito neste versículo. Por causa de Jesus Cristo, nós agora temos a paz. Jesus fez de dois povos, duas pessoas, duas nações, uma só, pelo seu próprio corpo. Na cruz do Calvário, ele destruiu a parede de ródio, de inimizade, que promovia a separação. No estudo de ontem, nós vimos como foi as vésperas da sexta-feira da paixão para Jesus. Vimos como foi que ele acabou a quinta-feira.
que aconteceu com ele ao longo da quinta-feira? Qual sensação estava com ele quando ele foi dormir? De fato, ele estava se sentindo largado, abandonado. Todos os seus melhores amigos, que eram os discípulos, tinham abandonado ele. Causa de um conflito entre o que a pessoa queria e o que realmente estava acontecendo. Um conflito de interpretação das Escrituras. Judas achou que Jesus não era o líder verdadeiro que iria unificar todos os judeus com os demais povos, que ia trazer a soberania para os judeus. E Judas faz um acordo com os principais sacerdotes, com os líderes religiosos daquela época, para vender, entregar Jesus. Jesus tinha sido beijado por Judas. Judas que tinha dormido e acordado ao seu lado. Judas que chama ele de amigo. Beija entregando Jesus como o traidor. Jesus apanhou na noite anterior, levou cuspida no rosto, murro no rosto, e levou cuspida e murro de pessoas inteligentes. Eram as pessoas nobres, eram os sacerdotes, eram os estudiosos. Depois levaram ele, que a Bíblia nem fala para onde levaram ele para passar aquele restante de noite. A noite tinha sido longa e sobrou poucas horas, porque ele começa muito cedo todos os fatos que vão vir na sexta-feira. O Evangelho de Mateus, no capítulo 27, eu lhe recomendo que leia Mateus inteiro, 27. Leia também o Evangelho de Marcos e o Evangelho de João, que você vai ter uma visão de 3 ângulos do que realmente aconteceu com Jesus na sexta-feira. Mateus começa dizendo: de manhã cedo, os principais sacerdotes e líderes do povo se reuniram mais uma vez para planejar uma maneira de levar Jesus à morte. Então o amarraram e o levaram para ser julgado pelo governador romano, que era Pilatos. Eles tinham já chegado à conclusão que o crime de Jesus, que na cabeça deles, eles nem sabiam qual era o crime, eles queriam encontrar uma justificativa plausível para que o crime justificasse a morte. Então eles já tinham decidido pela morte, estavam na noite anterior tentando encontrar qual iria ser a acusação. Logo cedo, e foi muito cedo, que eles pegam Jesus, amarram Jesus e levam para Pilatos. Eu digo que foi muito cedo, vocês vão entender. Pilatos, no primeiro momento, quer dizer para eles que aquilo não tem a ver com o governo romano, envia Jesus para Herodes. Então toda a comitiva que vem até Pilatos vai com Jesus e os soldados romanos até Herodes. Quando chega em Herodes, Herodes fala que aquilo não tem nada a ver com ele, manda Jesus de volta para Pilatos. Pilatos recebe a visita da sua esposa Cláudia, que tinha passado a noite sonhando com o homem justo, e diz para ele não fazer nada, que aquele homem era um justo, que ela tinha passado a noite sofrendo por causa dele. Na segunda vez que estão fazendo um monte de perguntas para Jesus, os sacerdotes, os estudiosos, eles fazem acusações absurdas contra Jesus. Jesus permanece calado, ele não responde nada. Pilatos fica observando tudo aquilo e fica na sua cabeça, eu imagino, maquinando uma maneira de livrar Jesus daquela conspiração. O texto fala que Pilatos vê que eles estão fazendo tudo aquilo por pura inveja de Jesus. Até que chega um ponto que o próprio Pilatos não aguenta e fala para ele: você não vai se defender? Você é de fato o rei dos judeus? É a única resposta que Cristo dá. Ele responde: é como você diz, no versículo 11. Pilatos era um homem experiente em julgamentos. Ele já viu inúmeras pessoas serem acusadas e via como elas reagiam. A reação de Jesus não se parecia com a reação de uma pessoa que era culpada. Ele insiste com os líderes judeus que Jesus não tinha cometido crime algum. Ele quer soltar Jesus, mas os líderes não param de fazer calúnias, de falar mentiras, de inventar questões que Jesus tinha contrariado a lei de Deus. Aí Pilatos, então, enxerga uma brecha. Na época da Páscoa, era um costume romano, para agradar os judeus, soltar um condenado judeu. A Páscoa, para os romanos, não significava nada, mas eles sabiam que era uma festa enorme, porque a cidade ficava cheia com 3 milhões de pessoas e que para os judeus tinha um significado muito grande. Para conquistar o coração dos judeus, eles soltavam uma pessoa que estava na cadeia do povo judeu. Então Pilatos
traz isso à tona. Ele pergunta para o povo, já que ele ouvia o tempo inteiro que Jesus era muito querido do povo, que Jesus tinha feito muitos milagres no meio do povo. Ele pergunta ao povo, acreditando que o povo vai pedir para soltar Jesus, e oferece uma escolha que, na perspectiva de Pilatos, seria óbvio. Ele oferece para soltar Barrabás, que era um homem que já estava condenado à morte na prisão romana. Para a incredulidade de Pilatos, o povo tinha sido influenciado, estava corrompido pelos aqueles líderes e pelos aqueles estudiosos, e o povo grita a uma só voz, pedindo para soltar Barrabás e pedindo para crucificar Jesus. Havia uma multidão gritando, o barulho era enorme. Pilatos precisava dar seguimento àquele julgamento. Então ele ordena que os soldados deem as chicotadas de Jesus, que eram 40 menos uma, 39 chicotadas. No entanto, de fato, era bem mais do que 39, porque o chicote romano, o azorrague, era um chicote formado com 8 tiras de couro, com vários instrumentos cortantes amarrados ao longo dessas tiras, inclusive ossos de carneiro. Tiraram a roupa de Jesus, açoitaram Jesus nas costas, na frente e do lado, porque não tinha mais carne para açoitar. Ele estava esfolado. Enfiaram em sua cabeça a coroa de espinhos. Os soldados imitaram o que os estudiosos fizeram na noite anterior. Cuspiram no rosto de Jesus, bateram no rosto de Jesus. As trevas estavam imperando desde a noite anterior. Uma pessoa bater no rosto de outra pessoa, principalmente na outra pessoa que não fez nada, não levantou a voz, não gritou, não esbofeteou, não bateu em ninguém, não teve um único crime. Uma pessoa ter coragem de cuspir no rosto de uma pessoa assim precisa estar cegado. Aquelas pessoas todas, elas estavam cegadas. Umas de ódio, outras de inveja, outras estavam indo atrás da multidão. Todos estavam fazendo, vou fazer também. Eu digo que foi tudo muito rápido e que tudo começou muito cedo, porque o Evangelho de Marcos, ele registra Jesus sendo crucificado às 9 horas. Ele ainda teve que andar de onde ele foi julgado, de onde ele levou as chicotadas, até o Gólgota. Não era muito longe. Talvez, no máximo, 1 quilômetro. No entanto, ele estava muito fragilizado. Ele tinha apanhado no rosto, ele tinha tido a sua carne dilacerada nas costas, nas laterais, na frente. Ele estava completamente, emocionalmente, fisicamente esgotado. Mesmo em meio a tamanho esgotamento, ainda o obrigaram a carregar a própria cruz. Depois que viram que ele estava caindo várias vezes, pedem para um rapaz que ia passando ajudar Jesus. A Bíblia não fala a idade, apenas fala de onde ele era. Era de Cirene. O Cireneu ajuda Jesus a completar o trajeto. Marcos 15:25 declara, era 9 horas da manhã quando o crucificaram. Jesus fala pouco quando está na cruz. Em Lucas 23:34 ele fala, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Em meio a tanto sofrimento, ele faz uma oração pedindo a Deus que nos perdoe, todos nós, porque nós estávamos representados naquelas pessoas. Em Marcos 15, do 33 ao 34, nós vemos que até meio-dia acontecem várias coisas, mas ao meio-dia a escuridão cobre toda a terra, até às 15 horas, até 3 horas da tarde. Então, até 9 horas da manhã acontece todos os julgamentos, os inquéritos, as torturas, as chicotadas, a caminhada, a carregar daquela cruz, ser colocado na cruz, ver aqueles pregos entrar na mão. As pessoas não paravam de zombar. E ao meio-dia, literalmente, toda a terra não sobrou um único lugar claro. De meio-dia às 3 da tarde, tudo ficou no escuro. É claro que as pessoas não calaram a boca, elas continuaram zombando, elas gostavam do que elas estavam presenciando. É muito triste fazer esse relato. Às 3 horas da tarde, Jesus, em profunda agonia, ele estava calado até então, ele dá um grito muito alto. Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste?
Mateus 27, 46 e Marcos 15, 34 resistam esse grito. Literalmente, Deus estava de costas para Jesus. Isso está escrito nos Salmos, porque Deus dá as costas ao pecador. E naquela cruz, Jesus atraiu para ele todos os nossos pecados. Naquela cruz, Jesus representava nós. Jesus estava ali por nós. E Deus não pode estar associado ao pecado. Então, ele estava de costa. Jesus estava sofrendo fisicamente, sofrendo emocionalmente, mas a maior tortura de todas foi ser separado de Deus naqueles momentos todos que ele ficou na cruz, quando ele não percebeu mais a presença de Deus com ele. Um tempo depois, ele fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Naquele momento, ele dá o seu último suspiro. Em paralelo, há um grande tremor. A terra treme. Abre-se uma grande fenda na terra. No templo, que era distante de onde ele estava sendo crucificado no Gólgota. O templo era lá no meio de Jerusalém. No templo, a cortina, o véu que fazia separação entre todas as pessoas comuns e Deus, se rasga de cima até embaixo. Daquela fenda que se abriu na rocha, no chão, muitas pessoas que estavam mortas, enterradas, ressuscitam e vão até os seus familiares. A terra que estava toda no escuro, junto com o terremoto, a luz volta. E aí começa a grande odisseia. Eram 3 horas da tarde. Para todos os judeus, desde 1500 anos antes até aquela data, ninguém se mexia das 6 horas da tarde da sexta-feira até as 6 horas da tarde do sábado. Nenhuma pessoa poderia trabalhar, nenhuma pessoa deveria nem caminhar. Era para fazerem o mínimo de movimento possível. A comida eles já preparavam no dia anterior. Não se sabe aonde estão os discípulos nesse momento. A crucificação não relata Jesus olhando para os seus discípulos, a não ser entregando Maria para que João, o discípulo amado, cuidasse dela como se fosse o filho dela dali para frente. A Bíblia relata que as mulheres correram para o comércio. Elas precisavam comprar os unguentos. Elas estavam muito preocupadas que o mestre dela estava sendo enterrado como um criminoso. A morte na cruz romana era para os bandidos, para os criminosos. Eles eram deixados na cruz para que as aves de rapina começassem a comer o condenado depois que ele estava morto. Em 3 ou 4 dias, a carne do indivíduo apodrecida caía no chão, e ali o que tinha restado era devorado pelos cães e por outros animais selvagens. As mulheres não queriam que aquilo acontecesse, e nem as pessoas que verdadeiramente amavam Jesus. José de Arimateia, um nobre, visita Pôncio Pilatos. Ele tinha acesso a Pôncio Pilatos e ele pede o corpo de Jesus. O próprio Pôncio Pilatos fica impressionado como Jesus morreu tão rápido. Normalmente demorava mais. E então concede o pedido. José de Arimateia pega o corpo de Jesus, enrola num tecido de linho novo e leva para uma tumba nova que era da sua família, que nunca tinha sido usada por ninguém. O corpo de Jesus não foi tocado por nenhuma ave de rapina, por nenhum animal selvagem, nenhum osso dele foi quebrado. Isso tudo para que se cumprisse o que estava escrito no Antigo Testamento. O que para as pessoas acabou porque não tinha mais o que fazer, eram 6 horas da tarde, para Jesus estava começando. Deus tinha um plano dentro do plano, e aí eu lhe recomendo que leia o livro de Judas, que você vai entender o que acontece com Jesus entre a sexta, 18 horas, e o momento que ele ressuscita. Ele tem um trabalho a fazer. O corpo dele estava na tumba, mas o espírito dele estava executando o trabalho de Deus. Para os discípulos, para todas aquelas mulheres que o seguiam, para todos os que estudavam Jesus e gostavam de Jesus, estavam perto de Jesus, o sábado foi um sábado de tortura, um sábado de muita tristeza. Eles não estavam compreendendo o que estava acontecendo. Por mais que Jesus tenha falado com eles, explicado, trazido
textos, na hora, na prática, eles não conseguiam juntar os pedaços. Era como se tudo que eles tivessem acreditado e vivido, todos aqueles milagres, todas aquelas maravilhas, toda a promessa do reino, era como se tivesse ido por ralo, por água abaixo. Era como se tivesse tudo acabado. Não havia mais esperança. Eles mentalmente, nas ideias, não conseguiam conectar o que estava acontecendo, o que os olhos tinham presenciado, a crucificação, como o Filho de Deus, como o maior de todos, como o Senhor dos Senhores tinha ido para a cruz. Eles não conseguiam juntar os pedacinhos do enigma que Deus tinha preparado para toda a terra. Eles ficaram angustiados, tristes, passaram o sábado literalmente, cada um se desnorteando mais. Assim que dá 18 horas do sábado, que eles já podem sair das suas casas, as mulheres vão comprar o que elas precisam para preparar o corpo de Jesus no dia seguinte, e alguns discípulos começam a debandar. Cada um vai tomando um rumo, eles estão perdidos. Alguns voltam para fazer o que faziam antes, outros vão para a cidade vizinha. O próprio Deus sabe que para os homens estava muito complexo de entender o plano de Deus. Então Jesus, no domingo pela manhã, começa aparecendo para Maria Madalena, em seguida aparece para mais 2 outros discípulos, depois ele aparece para outros, e ele vai conversando, e ele vai costurando, e ele vai trazendo a compreensão para eles. Mas eles literalmente estavam desnorteados, estavam completamente abalados, machucados, tristes, porque o mestre e o plano que eles criaram nas suas mentes não batia com a realidade. Por favor, eu lhe recomendo, não deixe de ler o que acontece com Jesus depois que ele ressuscita, os 40 dias que vêm pela frente. Mas para o nosso estudo, eu quero parar por aqui. Muitas vezes nas nossas vidas acontece o mesmo. Deus vem falando conosco, Deus vem nos entregando promessas, nos entregando palavras, e nós criamos um plano na nossa cabeça, a nossa imagem e semelhança. E quando estamos nos deparando com a realidade, não conseguimos conectar as promessas que Deus nos entregou com a realidade que estamos vivendo. Parece que a realidade que estamos vivendo, tudo foi por água abaixo. Precisamos lembrar que o nosso Deus é um Deus que cumpre as suas promessas, que o que ele promete, ele vai fazer infinitamente mais do que tudo que podemos pedir ou sequer pensar. Entretanto, ele vai agir da forma como ele planejou. Ele vai fazer aquilo que vai ser o melhor para nós, mas da forma como ele planejou. Cabe a nós sermos humildes, como os discípulos terminaram sendo, orando e ouvindo o que vem em seguida. Como Deus vai emendar tudo aquilo que para nós está perdido, que para nós não tem mais jeito, mas para Deus sempre tem jeito, porque ele tem um plano dentro do plano. No plano dentro do plano de Jesus, foi através da morte e da ressurreição que ele abriu a porta para todos nós também ressuscitarmos. Nós vamos viver a nossa vida eternamente ao lado de Deus, porque Jesus atravessou a morte. Ele nos mostrou o que vamos fazer. Todos nós vamos ter uma morte física para este corpo físico aqui, mas vamos atravessar para o reino de Deus e vamos ganhar um novo corpo, um corpo transfigurado, como Jesus ganhou um novo corpo. E aí vamos continuar vivendo no reino de Deus. Por isso nós ganhamos a vida eterna. Por isso Jesus foi para a cruz, para nos reconciliar com Deus, para abrir o caminho que ia viabilizar todos nós estarmos ao lado de Deus. Pois ao lado de Deus não vai ter pecador. O pecador não vai poder habitar com Deus. Por isso Jesus se sentiu abandonado na cruz. Nós não teríamos como, mas ao pagar o preço total, com todo o seu sangue, todo o sangue de Jesus caiu na terra, pagando o preço para nós estarmos unidas com Deus eternamente, vivendo com Deus eternamente, ganharmos o acesso ao reino de Deus e o acesso a um corpo transfigurado na nossa ressurreição. Que nós possamos
entrar nesta Páscoa crendo que o nosso Deus e o nosso Jesus têm tudo sob o controle deles. Crendo que nós podemos ser discípulos, crendo que em alguns momentos não vamos compreender, que a nossa mente ela é racional, ela quer ter todo um plano, ela quer ter todo o domínio, mas o plano e o domínio que vai prevalecer é o plano de Deus, e o plano de Deus é para o nosso bem, pois a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Deus é o Deus que criou a família. Deus é o Deus que trouxe Jesus para prover para todos nós acesso ao Pai e acesso a tudo que nós precisamos para a nossa família. Que nós possamos demonstrar como obediência a Deus a confiança que nós temos no que Ele fez com Jesus na cruz. Que todo esse sofrimento, que toda essa injustiça que foi feita com Cristo não seja em vão. Que nós possamos estar lembrando a nós mesmos que até foi difícil, que foi extremamente duro, que foi desumano, mas que Cristo suportou porque havia um propósito maior. Algumas vezes isso vai acontecer conosco. O que estamos passando é até desumano, mas podemos ficar firmes, pois existe um propósito maior. E depois que tudo ficar claro, depois do período de negritude, nós vamos entender o que Deus estava trabalhando e operando. Vamos orar por nós e pela nossa família, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje, o Senhor nos deu Cristo na cruz, o Senhor nos deu a nossa liberdade e a liberdade da nossa família, ao qual nós nos apropriamos e te agradecemos. Perdoa, Senhor, todas as vezes que esquecemos o que o Senhor já fez, esquecemos os detalhes, esquecemos o sofrimento, esquecemos que o Senhor está no controle, que o Senhor tem um plano dentro do plano. Assim como nós vamos continuamente entregar perdão a todos aqueles que nos machucam e nos decepcionam. Não nos deixa cair em tentação, nos livra de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Oramos declarando que nós, a nossa família, estão debaixo desse sangue poderoso, estão debaixo dessa promessa grandiosa, dessa aliança que é perfeita, executada por Cristo naquela cruz, que nós nos apropriamos do poder curativo desse sangue para nós e para os nossos relacionamentos. Nos apropriamos da provisão enorme, grandiosa e generosa de Deus para nós e para a nossa família. Nos apropriamos de tudo o que Ele fez como exemplo para nos dar força, para nos dar incentivo, para nos dar coragem, para nos dar ousadia de continuar crendo. Podemos até em alguns momentos ficar quietos e calados, como os discípulos também ficaram, sem entender nada, mas o sol vai raiar, o dia vai chegar, o milagre vai chegar. É o que nós declaramos, que esse milagre chegando para os nossos maridos, para os nossos matrimônios, para os nossos filhos, para as nossas filhas, para os nossos netos. Cura, salvação, libertação, bondade, generosidade, prosperidade, crescimento, desenvolvimento, amadurecimento, uma fé forte, uma fé firme num Deus que cumpre a sua palavra, a sua promessa. Aleluia, glória a Deus. Senhor, te entregamos as nossas orações, o nosso propósito, crendo que o Senhor está agindo e operando e que testemunharemos os grandes milagres e as grandes obras que o Senhor está executando em nós e na nossa família. Obrigada. Aleluia. Querido intercessor, querida intercessora, tem sido uma honra para mim estar com você nesse projeto que estamos encerrando hoje. Obrigada pela confiança. Glorifico a Deus pela sua vida. Creio que Deus continua agindo e operando. Permaneça firme. Nunca pare de orar. Viva essa Páscoa com a sua família. Promova a paz. Carregue a bandeira do amor na sua casa. Lembre de fazer da sua casa um pedacinho do céu. Ore
uns pelos outros. Lembre de orar por mim e pela minha família também. Tenho perguntado a Deus qual vai ser o nosso propósito. Vou ser extremamente sincera com vocês. Não consegui entender da parte de Deus o que Ele quer para o próximo propósito. Então vamos viver a nossa Páscoa com o nosso Cristo, com o nosso Espírito Santo lindo e maravilhoso, com o nosso Deus, com a nossa família. E vamos seguir orando para Deus colocar no nosso coração qual vai ser o nosso próximo propósito. Que Deus abençoe todos vocês infinitamente, abundantemente. Uma Páscoa próspera e abençoada. Lembre que somos mais do que vencedores, pois já temos acesso ao reino de Deus. Já ganhamos o poder de ressuscitar e de ganhar um novo corpo transfigurado. Glória a Deus.